meu nome é Luana. Oi, eu sou o João e esta é a nossa melhor leitura em comum de 2025. Que rufem os tambores. A mais recôndita memória dos homens, do senegalês Mohamed Bougar Sarr, edição belíssima, publicada pela Fósforo em 2023, com tradução de Diogo Cardoso. Luana tem a versão física, olha que disruptiva. E João nem fez suspense. Melhor leitura é essa. É isso, um beijo da Anitta. Eu tô muito louco. Antes de ler as resenhas, né? Temos que ler as resenhas. Eu tô muito louco mesmo. É que a gente ficou um tempo sem gravar e o João deu uma desacostumada. Como é que faz. Acredite ou não, João, tem gente que falou mal desse livro. Não acredito. Minha gente, tô chocado. A gente também tem alguns pontos. Tem, eu quero já deixar aqui um adendo, mas organizei minha fala para deixar para o final. No final eu vou fazer algumas ressalvas aqui, mas você sabe que até isso, não sei se é o efeito das férias, se meu pano tá muito grande, gente. Eu usei bastante meu pano no último episódio, vou usar ele de novo aqui. Eu acho, olha que frase hipócrita que eu vou dizer aqui, talvez, mas eu acho até que o fato de não ser um livro perfeito aumenta a minha experiência positiva com a leitura. Explique-se, João. Eu acho um livro muito complexo. É muito complexo. Com muitas questões. Eu acho que o desafio é grande demais, né? Ele dá conta. Para mim é um épico, é um dos grandes livros da minha vida, mas tem alguns pontos que eu tenho críticas também. Normal. Mais ou menos. Eu acho que é um livro que em breve, saberemos. Não vou me... Já atropelei, já coloquei aqui o burro na frente não, coloquei a carroça na frente dos burros. O João não tá conseguindo se segurar, a gente tava muito ansioso para gravar este episódio do podcast, né, João? De melhores do ano, então vou repetir, vai lindo, incrível, várias vezes. Eu tendo a ficar mais prolixo ainda quando eu gosto das coisas, então já peço escusas. Retiro o que eu disse, peço escusas. Preparem-se. Mas não é surpresa, porque já todo mundo já viu aí no título do episódio, na descrição. Por isso que a gente, às vezes, faz a leitura das resenhas antes, porque a gente já sabe que vocês já viram qual é o livro. Não é suspense, é porque... João se justificando a sua falha. Eu tô assim. Mas vamos no método aqui, vamos na ordem. Peço desculpa. 5 resenhas negativas desta obra-prima. 5 erradas, né? Equivocadas. Vamos lá. Primeira resenha, sem título. Achei o livro um pouco confuso, mas estou em um momento de difícil concentração. Devo reler num outro momento. Pode escutar, quando eu prometo, eu cumpro! Conheço uma pessoa que falou num vídeo do YouTube que o livro cresce na releitura. Chama Luana Werb. Vai reler até gostar. Me atrevo, sim! Eu vou discordar dessa frase curta. Não é um livro confuso, não, gente. É um livro que, inclusive, me choca muito pela organização. Como que ele consegue amarrar tantas questões que ele joga aqui. Tem um momento da narrativa que eu lendo, eu falei, isso não vai dar certo, alguma coisa vai ficar aqui solto, e não fica, gente. É um livro bem amarrado. O Sarr deve ser virginiano, se não de verdade, em espírito. Agora eu vou ter que conferir. Por favor, João, o Brasil quer saber. Mas eu queria falar que é uma escrita realmente muito organizada e virginiana, e dá palmas aqui, parabéns, para a capa, que também é muito virginiana. Todos os elementos da capa, gente, tem significado, tem sentido. É um trabalho absurdo essa capa. Eu ia falar disso depois, mas já que Luana começou, para mim, a capa deste livro é o que toda capa deveria ser. Isso aqui, para mim, é a capa que funciona. Eu vou até dar o crédito aqui, que eu acho que merece. A capa é da Flávia Castanheira, com ilustrações de Zansky. E o projeto gráfico de Alice Blau. Qual que é a questão? Qual que é a brincadeira? Gente, é um mosaico de imagens aqui, ó, na capa. Percebe? Que continua, inclusive, na 4ª capa. E cada uma dessas imagens é um trecho da própria narrativa. Então, a brincadeira aqui é você continuar a leitura do livro e toda vez que você fecha o livro, você fala, essa cena aqui é aquele momento. Esse personagem aqui é fulano.
até aqui na lombada, então isso aqui é aquela cena. E aí, esse mosaico aqui de imagens da capa vai fazendo sentido conforme você avança na leitura. Isso para mim é genial, gente. Eu acho que toda capa tinha que ser assim. Que é uma capa que dialoga mais com o livro do que essa aqui, desconheço. Olha que publicação da editora Fósforo. Vou dar o crédito aqui, já falei da Fósforo, já falamos do tradutor também. Mas lembrando que temos parceria com a editora Fósforo. Foi um livro que eu pedi na parceria e que escolha abençoada. Que maravilha de livro, gente. Eu sei que o João ia falar. Foi um livro escolhido na parceria e escolhi muito bem. Como sempre, eu arrasei. Modéstia à parte. Minha terapeuta deve estar tão orgulhosa de mim. Esse era um momento para trazer críticas negativas, né? E a gente tá falando, a capa é linda! Voltando. Para Quarta resenha. Essa tem título: Livro chato, reticências. Livro tem uma história longa e confusa, onde boas ideias se perdem. O autor criou um protagonista misterioso, super endeusado por todos e nem se entende qual a personalidade de ninguém. Não abandonei a leitura por teimosia e por ser meu único livro novo baixado no Kindle numa longa viagem. Longuíssima, porque é um livro de 400 páginas. E vai fazer isso, ó, sorrindo. Acho que é um dos pontos altos. A gente vai precisar fazer só uma resenha para fazer sentido essa minha fala agora, mas essa personalidade misteriosa deste personagem, que o resenhista não gosta, é um dos grandes pontos para mim. Essa é uma das magias do livro, você ter acesso ali a várias versões diferentes de uma mesma pessoa e o próprio leitor ficar meio na dúvida de o que é real, o que é boato, o que é, quem está mentindo, tem alguém mentindo ou não nessa história, né? Você chega no final da história sem conhecer exatamente essa pessoa. Como chegaremos? Vou filosofar, Luana. Você aí que nos escuta, vou até retomar. Chegamos ao final dessa história sem conhecer o personagem. Como chegaremos no final das nossas vidas sem conhecer ninguém a fundo? Essa foi a coisa mais linda que eu já ouvi. Eu saí louco de você. O outro é sempre um mistério pra gente, Luana. Às vezes, a gente também é. Pra gente mesmo. Mas, ó, terceira resenha aqui. O título eu concordo, pretensioso. É pretensioso mesmo. Muito. Eu tenho duas palavras que eu vou usar bastante nessa resenha, que é pretensioso e impressionado. É um livro pretensioso. O leitor não sabe onde o autor quer chegar. É um livro confuso e desagradável de ler. Quase desisti de concluir a leitura, mas como não gosto de deixar de terminar um livro, li até o fim a duras penas. E vou resumir com duas palavras. Parabéns! Queria deixar uma recomendação. Para quem achou a mais recôndita Memória dos Homens Confuso, eu sugiro que leia Sobre a Loucura de uma Mulher, que é um livro tranquilíssimo de você entender. Quer confusão? Vai aí. Translúcido, linear essa história. Mas eu achei muito injusto. A terceira resenha que chama o livro de confuso, isso tem uma coisa que ele não é confuso. Beleza, eu respeito o seu posicionamento, mas eu acho que é um posicionamento burro. Agora, segunda resenha que o título é Muito Barulho por Nada. Que horror, que injusto também. Para mim, foi uma leitura de altos e baixos, em igual proporção. Há momentos brilhantes, outros confusos e mal arrematados. Também fiquei na dúvida se o autor tenta dar pinceladas de realismo fantástico ou se está remetendo a alguma espécie de misticismo africano. Nossa, mas Elimane gostaria dessa resenha. um cheirinho de xenofobia nessa fala, entre outros crimes. Será que é o misticismo africano? Vamos responder essa pergunta até o final deste vídeo. Vamos responder, que é um dos pontos que eu gosto. Eu tenho questões também com algumas passagens do livro. Mas o que me protege, correndo o risco aqui de estar antecipando algumas coisas, eu acho que é uma proposta tão clara
que até aquilo que eu não gosto tanto na leitura, eu li e falava assim, entendi o ponto, entendi por que isso está acontecendo, entendi qual é a crítica, e eu preferia como estava lá, no outro capítulo. Mas beleza, não vou te criticar aqui porque você está fazendo isso, porque está muito claro a proposta, sabe? E por isso que eu volto a dizer, gente, não é um livro confuso. Eu estou ficando incomodado com essas falas. Agora, a primeira resenha. A melhor de todas. Deixa eu até me preparar aqui para ler. Eu nem sei se eu consigo ler isso em voz alta, mas vamos lá. O título é Ok. Sar mira Roberto Bolanho nesse livro e acerta em Itamar Vieira Júnior. Muito oba-oba para uma obra mediana e cheia de chavões. Eu falo pra você, você vai ser bastante criticada pelo Brasil inteiro. Gente... Eu acho que sim, que ele tem duas coisas aí que eu concordo. Ele mira no Bolanhos, isso está explícito, tem uma epígrafe do Bolanhos aqui, dos Detetives Selvagens. Isso é dado, isso não é mistério, né? E também concordo, qual que é a outra parte? Eu acho que ele dialoga bem com clichês, com chavões narrativos. Mas é proposital, eu acho que ele se utiliza desses clichês, inclusive para... desnudar alguns pensamentos, sobretudo o pensamento europeu. Eu acho que este livro é um tapão na cara da Europa, mas um dos tapas que eu acho mais bem dados, assim, dos que eu li. E o fato deste livro, do Sr. Mohammed, ter ganho o prêmio Goncourt, eu acho... Vamos falar sobre isso. Eu acho fenomenal, gente, porque eu acho que adiciona uma outra camada de ironia e de humor na história do romance que é maravilhosa. Mas quem se reuniu para dar, não sei como é que é o Goncourt, acho que é um comitê, mas parabéns ao comitê, porque eu acho que, sobretudo, o senso de humor eles têm ali, porque é um livro que vai dar uma cutucada no pensamento, sobretudo francês, no pensamento editorial. E aí, quando o Goncourt premia, eu acho que vira um paradoxo, assim, de o prêmio valida várias das discussões que aparecem no livro do Mohammed. E aqui, o Sr. Mohammed nasceu em 20 de junho de 1990. Estou muito perplexo ao descobrir que ele tem a mesma idade que eu. E ele já escreveu esta obra-prima da literatura. E então é Natal. E o que eu fiz? Calma, João, a gente gosta de você mesmo assim. 20 de junho, ele é o quê? Ele é canceriano ou leonino? Quem nasce em 20 de junho? Eu acho que é leão. Meu voto é leão. Se for canceriano... Gêmeos. Explica muita coisa. Calhamaço, fala muito. Várias histórias, várias personagens, várias narrativas. Eu vou escrever um livro que fala disso, aí tem um crocodilo, mas aí vai ter o prêmio Goncourt no meio da história, aí a gente vai pra Argentina. Mas eu, como uma sagitariana que me identifico como virginiana, eu acho que talvez seja o caso do Sar. Às vezes ele também queria ser virginiano. Eu acho que virginiano não. Não acho que é um livro virginiano, não. Acho que é um livro bem geminiano. Leonino também Pela faria pretensão. sentido. Eu acho um livro muito pretensioso. E só para complementar o que o João falou, epígrafe do Detetives Selvagens, do Roberto Bolanho. Ele vai citar uma epígrafe até mais longa, né? Vai falar que a obra de arte encontra... Belíssima epígrafe. Belíssima. A obra de arte encontra leitores, críticos, vive durante um tempo e em algum momento morre, como morrem todas as coisas, e aí abre aspas, o Sol, a Terra, o Sistema Solar e a Galáxia e a mais recôndita memória dos homens. Daí vem o título belíssimo também desse livro. É uma obra-prima. E aí, vamos para a resenha. Sinopse. Para sinopse, desculpe. Nem, tô até confundida. Eu vou tá louco aqui, não confiem muito na minha fala. Mas, só para ilustrar, antes da gente fazer a sinopse e organizar isso, quando a gente fala que é um livro pretensioso, e eu vou repetir muito essa palavra no episódio de hoje, eu acho dos mais pretensiosos que eu já li na minha vida, gente. E vou só fazer aqui, rapidamente, um escopo do panorama histórico e geográfico que nós vamos ter. Nós vamos ter um livro em que, em algum momento, a história ela começa no final do século XIX,
ela atravessa o século XX, ela chega no começo do século XXI, passando por 3 continentes diferentes, África, Europa e América do Sul, localizando especificamente ou majoritariamente no Senegal, na África, na França, na Europa e na Argentina, na América do Sul, e que, consequentemente, vai passar, entre outros, pelos seguintes fatos históricos: colonização e pós-colonização da África, da Europa na África, Primeira e Segunda Guerra Mundial e ditadura na Argentina. Gente, olha este recorte temporal e geográfico. Então é um livro que, quando fala assim, eu vou abrir meu coração, Luana, quando eu vi as resenhas, eu vi o povo comentando, eu falava, isso não tem a menor chance de dar certo. Vai dar errado, não me convence, sabe? Eu fui até um pouquinho de empáfia, assim, reconheço uma certa arrogância de... João demorou para ler o livro, né? Já passou o hype. Achava que eu ia ter problema com o livro, aí comecei... Sabe quando você começa a ler assim, vai, fala, deixa eu ver. E aí quando ele abria a narrativa, eu falava, ih, gente, que tapa eu tomei na cara, porque ele deu conta de tudo para mim, assim, e dá conta com uma maestria que parece fácil, sabe? Eu acho que o livro é até perigoso, fica parecendo que é fácil você amarrar a história de 3 continentes, de 3 séculos, de histórias de países muito diferentes entre si, porque França e Senegal, ok, tem um ponto de contato, mas a Argentina ali no meio, né? E você falar, gente, não tem a menor chance de dar certo. Nossa, que cala a boca que eu tomei, gente. Eu achei mestre, assim. E aí, por isso que eu chego na minha segunda palavra para definir este livro. Eu fiquei impressionado. É a palavra que define, assim, a minha leitura, a minha experiência de leitura. Cada página que eu virava, eu falava, eu não acredito que ele está fazendo isso com essa qualidade. E é uma escrita, nossa, também podemos comentar, mas grifado. Meu livro está todo grifado, assim. Tem passagens belíssimas aqui, construções imagéticas muito bonitas. Eu achei que ele não fosse dar conta e ele deu, e foi muito mais do que eu achava que ele conseguiria. Então aqui minha admiração, um humilde servo, Sr. Mohamed, reconhecendo aqui que eu também fui pretensioso na minha leitura e tive a minha boca calada, Luana. Em minha defesa, eu sempre disse que você ia gostar. Você leu ele a primeira vez quando? Em 24. 4? É. Tá. Foi o ano que ele veio pra Flip. 24, né, gente? Eu acho que eu tô certa. É verdade, sim. Foi no hype. Eu li pra Flip mesmo. E eu também confesso que li com um pouco de pé atrás, assim. Eu falei, será? E consegue, né? E entrega tudo o que se propõe. Tem passagens aqui neste livro que eu concordo com a Luana. Eu acho que das leituras assim que mais me marcaram, pelo menos alguns trechos aqui, vou levar durante muito tempo comigo, talvez pro resto da vida. Um dos livros que mais me fizeram chorar na vida, tem um capítulo específico aqui, gente, que é destruidor. Eu chorei na leitura, eu chorei na releitura. É o da carta? Nossa, muito triste, gente. E tá com a voz embargada aqui comentando. É o da carta, o da carta. Pesado. É o da carta, né? Do Congo. O amigo, né? Tem um personagem aqui que é congolês e aí ele escreve uma carta contando um episódio que aconteceu com ele no Congo. É mais pro final do livro, talvez a gente não entre em tantos detalhes assim, que aí já seria um spoiler. Triste, pesado, violento, mas que coisa bem escrita, gente. E muito emocionante, né? Mas vamos pra sinopse? Você quer fazer a sinopse? Quer que eu faça? Não ouso, por favor. É um novelo aqui, gente. Eu vou puxar uma das pontas aqui, aproveitando que a gente já falou sobre este escritor, né? É a história do Elimane. O Elimane é esse escritor que se lançou aí como uma grande revelação no mundo das letras francês. Ele veio do Senegal, ele era considerado um fósforo aceso na profunda noite literária, João. Então ele publica um único livro aos 23 anos. O Rambo africano, como a crítica vai descrevê-lo. O Elimane, só para deixar claro, gente, é um personagem fictício, tá? Dentro do livro. É fictício. Depois a gente também comenta isso. Fictício.
Ele tem 23 anos, ele escreve O Labirinto do Inumano, faz muito sucesso, ele é extremamente insensado, todo mundo diz que ele vai vencer vários prêmios, inclusive o Goncourt, já vou atar essa ponta aí que o João falou, é dito no livro que ele era o favorito para ganhar o Goncourt, ele não ganha, mas aí Sarr ganha o Goncourt com um livro que fala sobre o Goncourt. Olha que coisa maravilhosa. E tem um trecho ali que vai contar os bastidores, que alguns queriam premiar o Elimame, os outros eram contra, tinha uma coisa meio assim, então ele dá uma destrinchada nesses bastidores. Por que ele não ganha o Goncourt? Porque ele vai ter uma derrocada. Ele é um grande meteoro na literatura. Ele tem um começo estrondoso, faz muito sucesso, e ele vai também ter uma queda ali, um fracasso, ele vai virar um autor canceladíssimo. No início do livro a gente não sabe exatamente o que acontece, mas é um livro de 400 páginas, a gente vai ter que dar alguns spoilers aqui, pelo menos até a metade do livro, para a gente conseguir comentar, né? Depois a gente vai ter acesso ao que aconteceu, acho que eu posso comentar agora, mas ele é um autor que vai ser acusado de plágio. Vão conseguir comprovar que o tal do Labirinto do Inumano, que é o livro do Elimame, ele é um grande mosaico de várias citações de autores canônicos e contemporâneos da França e da história ocidental como um todo. E essa vai ser uma das grandes questões do livro, o plágio que ele fez, por que ele teria feito esse plágio, se é plágio ou não, porque uma das discussões vai ser: as frases são recortes de outras obras clássicas, mas ele consegue colocá-las dentro de uma narrativa muito própria. Então, até que ponto isso é plágio ou não? Até que ponto isso não é só uma citação? Será que a literatura não é um grande plágio por si só? Né? Quantos autores clássicos, na verdade, estão retomando histórias famosas? Quantas histórias da Bíblia você aí já não leu, que autores estão recontando de outras formas? Então esbarra, a gente começa, é uma figura meio nebulosa, você não sabe exatamente o que aconteceu, o que motivou, e ele desaparece do mapa depois dessa acusação de plágio. O livro é recolhido, ele cai no ostracismo, e aí, na verdade, a gente começa a história com outro escritor senegalês, jovem. Só para fazer uma parte que essa história toda acontece em 1938. E aí, 80 anos depois, vai vir esse escritor mais jovem, que se chama Diéguane Latyr Faye. Muito obrigado, minha memória aqui, meu HD externo. Também senegalês, também uma promessa da nova literatura africana, que está fazendo carreira na França. Ele vai encontrar o livro do Elimane, a gente até pode falar mais sobre como acontece esse encontro, mas ele vai ficar obsessivo por esse livro e vai começar a investigar sobre a história desse autor. A gente começa, então, a narrativa com este autor, que faz parte de um grupo ali de outros autores africanos, que está na França, e a gente sabe desde o começo que ele tem um deslumbre com o livro do Elimane, embora ele nunca tenha lido, em algum momento ele vai ler, depois a gente vai ter acesso a esse primeiro contato com o livro, e ele só tem memórias recônditas, para usar um trocadilho aqui, porque quando ele estudava, é um livro que é mencionado nos almanaques, nos livros didáticos, falando, literatura africana, tem o Labirinto do Inumano, que foi um marco, nananã, mas ninguém nunca leu, não tem edição desse livro, é um livro muito raro, ele tenta chegar nesse livro de várias formas e não consegue, até que no começo do Mais Recôndito da Memória dos Homens, a gente vai ter acesso a ele conseguindo ler o Labirinto do Inumano, e aí ele fica completamente deslumbrado. Ele já era, mas depois que ele lê, é um livro que vai mudar a vida dele. Ele acha a coisa mais bem escrita da face da terra, ele começa a mostrar o livro para todo mundo, ele quer que todo mundo leia o livro, que todo mundo tenha acesso àquilo, e aí ele se interessa muito pela história do autor, e aí vai virar o que a Lu comentou aqui, uma busca meio obsessiva. Ele transforma aquilo ali numa ideia fixa de que ele quer entender quem foi o Elimane, o que aconteceu com o Elimane, por que ele sumiu do mapa. E aí é uma história, na verdade, de uma busca, resumidamente, de um fã por tentar reconstruir a história desse autor e tentar entender o que aconteceu. E nós vamos acompanhá-lo nesta linda
e tortuosa jornada, linda com muita ironia aqui. João comentou antes que é um livro imenso que se passa em diferentes continentes, né? A gente tem 3 divisões aqui maiores da história. A primeira divisão é muito centrada na Europa, né? Então a gente tem acesso ao Fei, que é esse escritor jovem que pertence a um grupo de escritores africanos. Eu acho muito interessante. Então ele dialoga ali com outros escritores do Senegal, mas também de outros países ali de África. Então a gente vai conhecer essa geração. Aqui eu acho que o livro até dialoga muito com as propostas, né, com os temas do próprio Bolanho, porque é um momento que fala muito sobre conflitos geracionais. Então, como a geração atual sempre tem um pouquinho de rancor em relação à geração passada, né? Essa nova cara da literatura africana, francófona especialmente, tem um pouco de raiva, né, das gerações anteriores, porque eles acham que de alguma forma eles criaram um padrão ali, ou um estereótipo que eles agora precisam necessariamente cumprir, que é o estereótipo de eles precisam produzir uma literatura ao mesmo tempo exótica, precisa parecer africana, né? E isso tem desdobramentos, mas também compreensiva, né? Ela precisa ser compreensível para o público europeu, ela precisa ser acessível para o público europeu. Então, como sair disso, né? Como romper com essa amarra? E eles culpam grande parte as gerações anteriores, né? Por essa necessidade que eles têm de construir um livro, né? O Fei vai falar isso, que seja africano, mas não tanto. Ele tem que dialogar com toda a história da literatura ocidental, né? Então, quando o Fei descobre o Labirinto do Inumano, parece a ele que tem alguma resposta ali. Talvez esse grande dilema geracional esteja ali naquelas páginas. Então ele sai mostrando o livro para todo mundo. São umas cenas muito boas, né? Eles se reúnem, leem o livro em voz alta, discutem o livro. Então tem um impacto, tem um peso imenso esse livro que foi escrito 80 anos atrás. E eu acho uma das grandes passagens do livro, especificamente nessa parte que a Lu comentou, porque a gente vai ter acesso ali a um jorro do protagonista, né? Não sei quem é o protagonista na história, acho que o livro também brinca com isso, se é o Illimani, se é o Fei, mas em que a gente vai ter um duplo movimento, e aí vou só fazer um preâmbulo antes de retomar esse duplo movimento, porque conforme acho que já ficou claro, é um livro que, além de tudo que a gente já comentou, é um livro sobre a própria literatura, sobre a paixão pela literatura. E aí isso desdobrado em várias perguntas, né? Para que serve a literatura? As questões centrais de todo mundo que gosta de literatura. Para que serve a literatura? Ela serve para alguma coisa? Quem define qualidade literária ou não? O que nos motiva a ser leitores, a ser escritores, a ser comentaristas, a ser podcasters? É um livro que vai alfinetar podcaster, hein, Luana? Tem um momento aqui que ele dá uma alfinetada em podcasters de literatura. Eu achei ofensivo. Eu me senti atacada. Achei essa parte... Tá nas minhas críticas negativas. Achei desnecessário. Mas o que eu acho? Quando você... Não é, obviamente, novidade livros sobre livros. Tá ali naquela brincadeira que a gente fala que a literatura tem 5 grandes temas, né? Que é guerra, família, amor, a própria arte. E aí o outro eu não vou lembrar qual que era. Mas o que eu acho que a gente vai ter? Quando você tem esse tipo de discussão da literatura dentro de um livro... É natural, você que bem didático, assim, vou organizar, esquematizar para as pessoas não me acusarem de confuso, Luana, mas eu acho que você tem 2 caminhos tradicionais. Ou as obras acabam indo para um lugar da idealização, de falar a literatura pode tudo, ela transforma o mundo, ela é uma forma de conscientizar as pessoas, de a gente mudar. A gente não muda o mundo, mas a gente muda pessoas, e pessoas mudam o mundo, né? E aí você pode ir para esse lugar muito utópico, em algum sentido, da literatura, que dialoga com aquela tradição da própria definição de literatura como uma inspiração, como acesso a algo divino, a algo de outro mundo, algo que está para além da realidade, né? Você coloca a literatura num pedestal ali.
Ou você pode ir para um outro lado, que eu acho que é um lado mais contemporâneo. Eu diria que essa visão é mais clássica, mais tradicional da literatura. E você tem uma visão mais moderna, que é uma visão mais autoirônica, que é o oposto. É você ir para um lugar de que literatura não serve para nada, de que a literatura não é só mais um hobby, né? Que ela não tem nada de elevado. Vamos tirar do pedestal, literatura é igual a qualquer outro hobby que você tem, etc., né? Que não muda o mundo, que é um trabalho ali braçal, que basta o escritor se dedicar, todo mundo consegue, enfim, você vai para um outro lugar. O que eu acho que ele faz nesse discurso do Fey? É um discurso de 4, 5 páginas, ele mistura as duas visões, eu acho isso maravilhoso. Ele começa de uma forma e ele termina de outra. Ele começa mostrando que é e não é as duas coisas, né? No final das contas, a literatura é um mistério, até para o próprio escritor aqui, né? Ele coloca assim, eu acho que muda alguma coisa? Não muda. Mas se eu acreditasse que não muda, será que eu continuaria escrevendo? Então ele faz um processo que eu acho muito bem feito e muito bonito de mostrar assim, racionalmente, eu sei que tem um ponto de limitação. Mas alguma coisa que também me escapa emocionalmente. Eu acredito e não acredito nessas duas visões de literatura e de arte. Na minha cabeça elas andam juntas, mesmo sendo opostas. Daí a complexidade do Fey, e daí ele se sentia angustiado em saber se ele continua escrevendo ou não, de tentar entender a vida do Elimane por conta disso. E acho que é uma das grandes questões do livro, né? A literatura, como toda paixão, é um mistério. Você não vai conseguir e vai conseguir explicar racionalmente por que você tem essa paixão. Você consegue e não consegue ao mesmo tempo. Então ele cria argumentos e ele desmente os argumentos no mesmo discurso, assim, naquele fluxo de consciência. E ele faz esse movimento com os escritores africanos. Eu acho muito bem feito também, porque ele começa e são jovens, gente. Jovens, são famosos pela prepotência, pela arrogância, e cada vez que o tempo passa, eu já estou me sentindo aqui um senhor de 80 anos, eu acho que tem que ser assim mesmo, que jovem tem que ser prepotente, senão também a gente não muda nada. Deus me livre e guarde o adolescente ser conformado com a realidade. Eu acho que se o adolescente for conformado, aí que a gente não chega em lugar nenhum, né? E ele começa com essa crítica, dizendo assim, essa famosa primeira geração de escritores africanos, um bando de hipócrita, eles escreviam histórias para a Europa ler, eles se venderam, né? Ele usa muito essa expressão de um bando de capitalistas que se vendeu para agradar o gosto europeu, e ele desce a lenha, e aí no final do pensamento ele chega no outro lugar, ele chega assim, mas será que eu não estou só sendo prepotente? O que eu fiz? Assim, se eu estou acusando eles de terem se vendido, e eu fiz o quê? Né? E a gente está falando de um personagem que é escritor. Aí ele começa a pensar assim, o meu livro que não é nada, que é pior do que os dele, os dessa geração, que pelo menos ainda tiveram um pioneirismo. Qual que é a minha contribuição? Será que eu não estou sendo crítico demais? E será que eu não... E aí ele faz uma inversão, que aí eu terminei de ler batendo palma, porque ele termina meio que falando assim, será que eu não estou só com inveja de que eles fizeram alguma coisa que eu gostaria de ter feito e eu não consegui fazer? Eu acho incrível. E são perguntas sem resposta, né? São perguntas que, assim, quem somos nós para responder isso? Ele coloca em xeque o próprio fazer literário, né? Mas até esse lugar ocupado pelos escritores africanos, né? Eu acho que parte do encanto dele pelo Elimane é uma ideia de que aquela história, o que aconteceu com o Elimane, pode acontecer com ele. Então ele precisa entender qual foi a cadeia de acontecimentos ali para entender qual que vai ser a trajetória dele também no mundo da literatura, né? E aí eu gosto de todos os dilemas que são apresentados aqui. A própria ideia de você se tornar erudito numa cultura que dominou o seu povo, que brutalizou o seu povo. Eu acho que isso é uma grande idiosincrasia dos povos colonizados. Ele é um escritor senegalês, mas que tem que ser fluente, proeficiente, absoluto na cultura europeia, né? E até essa ideia de que eu só sou bom quando eu sou reconhecido pelo mercado editorial europeu. E aí tem um personagem que fala isso para ele, né? A gente precisa desconfiar muito de prêmio europeu. Um beijo para a Academia Sueca que nos escuta. Um beijo para o Goncourt também, né? Porque talvez não tenha a ver com méritos. Bisu, bisu.
Será que eles estão aqui para dizer se o nosso livro é bom ou não? Ou para de vez em quando pincelar aqui um escritor do sul global e aplacar a própria consciência? E ele vai usar essa expressão em determinado momento do livro. Eu acho um livro que a hora que ele começa a pôr as asinhas de fora, você fala, gente, para onde é que a gente está indo? Que maravilha. Porque ele fala que a Europa, ela nunca vai reconhecer a África, e obviamente aqui é focado na África, mas a gente que é América Latina, a gente está se olhando no espelho a todo momento, porque também fomos colônia da Europa, né? De Portugal ainda, que nem é, né? Dentro da Europa já é um país que é excluído, né? Então, quando ele faz essa discussão, ele fala assim, o que a Europa vai fazer é, de vez em quando, ela vai premiar um ou outro, deixando claro que aquilo é exceção, para ela aplacar a própria consciência. Para ela se sentir apaziguada, dizendo, não, quando é bom a gente premia sim. O problema é que vocês não são bons, como a gente. Mas quando vocês chegam lá, a gente premia. A gente já premiou 3 em 130 anos. É o escritor totem, né? Então, assim, é um exemplo hipotético, tá? Essa estatística que eu criei, mas é só para mostrar essa ideia de que a Europa sempre vai trabalhar com a ideia de vocês são exceção. Lembrem-se de que não importa o que vocês façam, vocês nunca chegarão aos nossos pés. Eu acho que é a grande discussão do livro. E é uma discussão que é muito complexa, porque ela mostra como existem ali vários personagens com visões diferentes, mas que em maior ou menor escala, todo ser humano busca uma certa aprovação. Pode ser uma aprovação externa, pode ser uma aprovação da profissão, pode ser uma aprovação amorosa, pode ser uma aprovação familiar. E às vezes essa aprovação não vai vir. Às vezes é uma luta cruel porque você está buscando por algo que desde o começo já está decidido que você não vai ter acesso. Não importa o quão bom você seja, isso não virá para você. Né? E aí eu acho que o livro vai ficando pesadinho, vai criando ali camadas. E essa é a armadilha do Elimane, né? Pra gente retomar aqui a história dele, porque você falou que nem sempre o reconhecimento vai vir, mas às vezes ele vai vir e vai ser tirado. Porque Deus dá e Deus toma, na hora que quiser. Né? Então o Elimane é incensado, é exaltado e de repente aquilo é tirado dele. Porque o Elimane, como um escritor senegalês, ele está num não lugar. Ele não pode, ele vai ser, o João falou, né, que ele é acusado de plágio. São 2 plágios que ele vai ser acusado aqui. O primeiro é de roubar uma lenda Bassari, uma lenda ali de um povo africano. Então ele não pode. É por isso que eu falei que é um não lugar. Ele não está suficientemente na África para poder se apropriar de uma história que pertence à sua própria cultura, mas ele também vai ser acusado dessa pilhagem literária de escritores ocidentais, europeus, estadunidenses, etc. Então, ele não pode se apropriar nem da lenda Bassari, nem do que já foi escrito aqui em relação à literatura ocidental. Né? Então, onde que ele está? Qual é o lugar que o Elimane ocupa como escritor? Qual é o referencial dele? Qual a base que é legítima para ele utilizar? E é uma questão... Tem muita ironia no livro do Mohammed, assim, porque a hora que o Elimane vai ser acusado de... Na verdade, ele não criou essa narrativa, ele está recontando uma história tradicional africana. Por que isso seria um problema? Quantas obras da literatura ocidental a gente não tem que são recontagens de aspectos religiosos, de aspectos folclóricos da própria Europa, de aspectos bíblicos? Então, assim, que a pessoa não criou aquela história, ela está ficcionalizando uma passagem bíblica. E aí eu acho que uma das discussões é, mas você não pode fazer porque você não é europeu. Lembre-se de quem você é. O que eu posso fazer é diferente do que você pode fazer, porque eu sou europeu e você é africano. Eu sou branco e você é negro. Eu sou homem e você é mulher. E aí você tem que entender que eu posso fazer coisas medíocres ou coisas com qualidade, e se você fizer a mesma coisa ou melhor, a gente não vai te dar o valor, porque você não está autorizado a fazer isso. Existe um sistema que me autoriza a fazer isso, e quem você pensa que é? Aí você é arrogante, você é prepotente,
Porque você não sabe seu lugar. Por que você não escreve uma história com crocodilos, com javalis e com elefantes? Que é isso que é a África. É incrível, gente. E aí vem a Europa te lembrar que você não é. Baixa a sua crista que o seu lugar é outro. E aí temos um dos melhores momentos do livro pra mim, que é o acesso às críticas ao livro. Incrível. É maravilhoso, gente. É desesperador, mas também é maravilhoso. Porque vai ter gente dizendo, será que foi ele mesmo que escreveu? Um negro? É verdade que o processo colonizatório francês fez milagres no Senegal, mas será que um negro escreveria um livro assim? Porque além da questão colonial, tem a questão racial. Que o Elimane era negro, ele era um autor negro. E aí as resenhas vão discutir isso. Um negro seria capaz de escrever esse livro? Como que ele teria esse acesso cultural todo a essas referências? E mesmo quem elogia o livro vai falar que ele é um Rambo negro. Isso eu acho fenomenal, porque a crítica adora fazer isso. No Brasil, né? Tem um outro que vai falar, não sei agora se é em relação a Elimane, eu acho que é em relação a um outro autor que eles vão falar que é o Proust negro, é o Proust africano. Eu tenho aqui na ponta da língua um exemplo real. O Mabankou, que é um autor do Congo, que eu amo, ele é sempre referenciado, isso eu já vi em muitos lugares, como o Beckett africano. E isso acontece com todas as minorias, né? Porque quantas mulheres não são classificadas assim? Hoje em dia, eu acho que as pessoas já se policiam mais, mas até pouco tempo atrás era muito comum de falar, mas fulano é o Machado de Saias. É o José de Alencar maquiado, né? E aí usa sempre essa expressão para você colocar o outro à sombra, né? Não, o Beckett é o cânone. O que o Mabankou está fazendo é chegar perto do Beckett. Mas o referencial continua na Europa, né? E tem gente que vai dizer que o romance não é suficientemente negro. Se eu quisesse ler uma história assim, eu lia um autor europeu, né? Cadê o crocodilo? Cadê o exotismo aqui? Não tem miséria? Eu lembro da fala da Chimamanda, naquele TED maravilhoso do Perigo da História Única, que ela conta um caso real, que o primeiro livro que ela escreveu, quando ela mostra para um professor da faculdade, o professor veio dizer isso, eu gostei, mas eu não vi África, ele não é africano o suficiente. E a Chimamanda volta para esse tema no último romance dela, o A Contagem dos Sonhos, que tem uma personagem que sonha ser escritora, ela quer escrever, ela é africana, né, nigeriana, e ela sonha escrever livros de viagem, assim, histórias de viagem, de mochilões, de passeios que ela faz, e aí a editora dela fala, muito legal, mas e o Congo, hein? Você já pensou em escrever sobre a Somália? Parece que a Somália está num período muito difícil, hein? E se você escrevesse sobre o Congo democrático? E volta a fazer um paralelo, é um estereótipo que os brasileiros sofrem muito, porque assim, cinema brasileiro, mas sem violência urbana, mas não tem uma praia nesse romance. Cadê a Amazônia no seu romance? Cadê São Paulo? Cadê o Rio de Janeiro? Não tem cidade, não tem sertão, não tem ninguém passando fome. Você é um autor nordestino e não está falando de seca, por quê? Né? Então são esses estereótipos. E o que eu acho um barato é que o Sr. Mohammed, ele faz o estereótipo em alguns momentos aqui. E eu acho que eu queria conversar com o Mohammed, porque ele deve ter um senso de humor incrível, assim, inatingível. Porque em vários momentos... Tem uma passagem aqui famosa que vai ter um crocodilo na história, só para dar um dos exemplos. E explicando, no contexto da estruturação do livro, a gente falou de 3 partes. A primeira parte é bastante centrada na Europa, as descobertas do Fey em relação ao Elimane, as críticas, ele vai fazer pesquisa em jornal, vai ler o romance várias vezes. Aí na segunda parte a gente vai para a África, justamente para conhecer a história do Elimane, acho que a gente pode falar sobre isso agora, e aí o Sarr, né, o autor mesmo, vai brincar com todos os estereótipos. Vocês querem crocodilo? Tá aqui o crocodilo. Olha a África, quer África? Tome a África. E eu acho, claro que não é o único motivo, porque é muito bem amarrado na história, é até bonito, mas eu não consigo não ler como uma piscadinha do Mohammed tá vendo que até eu tenho que colocar a África aqui para ninguém questionar que o meu livro não é africano. O Goncourt considerou um livro africano, tanto é que premiou. Considerou suficientemente africano. Ele atende os pré-requisitos. Tem crocodilo, tem elefante. Então, assim,
Ai, gente, eu não consigo dissociar de uma boa dose irônica dele. Por isso que eu acho um livro muito pretensioso, porque até isso ele tá numa elevação espiritual muito grande, o Mohammed, porque ele consegue tirar sarro do próprio livro em alguns momentos aqui, e ele faz essas brincadeiras. É um livro realmente muito metalinguístico, porque ele faz a crítica e o próprio livro depois exemplifica. Que é África? Toma a África. Tá faltando crocodilo? Toma o rio, toma o crocodilo. Toma religiões de matriz africana, toma a questão do misticismo que o resenhista colocou ali. Num outro momento, depois a gente pode comentar, ele vai retomar essa ideia do misticismo, que eu também sinto como uma piscada irônica de tava faltando essa questão da feitiçaria, porque uma das resenhas no livro do Elimani me vai falar que só pode ser um feiticeiro africano para escrever desse jeito. Será que não tem uma coisa ali de feitiçaria? Será que o Elimani não é um feiticeiro africano, como são todos os africanos, né? E aí tem um momento da narrativa que a gente vai para esse lado da magia, da feitiçaria, e eu acho que também que é outra piscadela do Mohammed para, olha, outro clichê aqui da África, então vamos falar sobre isso também. Mas essa segunda parte, gente, para mim, é a coisa mais maravilhosa deste livro. A história dos pais, dos avós até, do Elimani. Da família. Gente, que coisa incrível. Que se o livro terminasse ali, para mim, eu já estaria assim, aplaudindo de pé. Eu acho uma das histórias mais bem amarradas. E aí, o que eu queria comentar é que é muito comum, por isso que eu acho que o Mohammed dialoga muito com esses clichês, você já assistiu filmes assim, você já leu livros assim, que tem a cena começa, na verdade, né, com uma personagem contando pro Fei a história do pai dela. E aí ela vai ter uma relação também com a família do Elimani. Ela é prima do Elimani, né? Eu não ia contar. Luana quis aqui. Ela vai contar a história da família dela, que é a família do Elimani, por isso que o Fei tem interesse, né? E aí ela vai... ela tem uma relação muito tensa com o pai, né? Ela detesta o pai dela e ela vai contar pro Fei a última conversa que ela teve com o pai dela, que te prepara para um arco de redenção, assim. O pai vai contar por que ele tinha problemas com a filha, por que ele criou ela dessa forma, por que ele nunca conseguiu amá-la ou nunca transpareceu esse amor. Então é meio que um acerto de contas. E a gente já viu, já leu, já né, assim, tá escaldado em histórias. Hollywood nos preparou muito bem para esse arco de redenção, mas eu, particularmente, sempre quando vem essa história, eu acho que você aí que nos escutar de concordar, a gente já leu várias histórias que prometem isso, e eu vou te contar por que eu não consegui te amar, tem um segredo na nossa família, e por que isso aconteceu. E quando conta, não faz sentido. Quando conta, você termina de falando assim, mas se você acha que você justificou, eu terminei a história dizendo, mas ela tem que te odiar mesmo, porque você só piorou. Isso que você contou não justifica em nada a forma como você criou. Eu sinto muita falta de coerência nesses tipos de enredo. Aqui não. Aqui, quando o pai conta, e olha que eu sou conhecido pelo meu perdão difícil, quando o pai termina de contar a história para a filha, eu fiquei mexido, Luana, porque eu acho que ele vai para um lado, é tão complexo e abarca ali uma questão colonial tão forte que eu terminei assim, eu não dou razão necessariamente, mas sabe quando você fala assim, mas também nessa situação, o que eu faria de diferente? Será que não dá para dar uma negociada aqui? Eu acho que ele consegue fazer uma história que não justifica, obviamente, mas você entende. Você fala, eu consigo entender por que esse personagem tomou todas as escolhas que ele tomou aqui ao longo da vida. Você termina meio assim, eu não tenho lado nessa história, gente, eu não vou conseguir votar aqui, vocês que se resolvam. Porque o mote é esse, né? Eu fui um mau pai, eu fui um péssimo pai, vou explicar aqui por que eu fui um péssimo pai. E aí é maravilhoso, porque ele poderia ser perdoado, ele nos convence que poderia ser perdoado. A gente tá perdoando ele? A gente perdoaria. E aí a filha olha pra ele e fala, não vou te perdoar, não. Não, mas eu não te perdoo. E olha, o Mohammed escreve personagens rancorosos como ninguém. Eu estruturei toda a minha identidade em torno do ódio que eu sinto por você. Você quer que eu mude tudo agora? Eu não vou mudar, não. E é maravilhoso, porque a história do pai, gente, sem brincadeira, não tô exagerando não, ocupa aqui umas 40 páginas.
E aí, quando ele termina, a filha fala assim, mas eu não te perdoo. Legal, mas hoje meu voto é não. Problema seu. Cada um com seus problemas. Eu achei incrível. A história da família do Elimane, para mim, é o ponto alto da narrativa. Como o Mohammed amarra discussões, assim, a questão colonial aqui é o forte, né? Porque a gente está falando de uma África pós-colonização aqui da França, sobretudo no Senegal. E, gente, espetacular. Esse arco narrativo é sem defeito nenhum. Assim, quando termina a história, e eu lembro que eu fiquei até angustiado. Eu falei, mas eu não tô nem na metade do livro. Para onde que a gente vai depois disso? O livro, para mim, já tá assim, pronto. Isso daqui, para mim, volto a dizer, para mim, e claro, né, tô falando de uma experiência, de um recorte muito pequeno, mas de tudo que eu já li não é tanta coisa assim, tá? Reconheço, não sou um especialista, mas o que eu já li de colonialismo na África e até na América, eu acho que é uma das histórias mais fortes de colonização, assim, e de como a colonização ela vai para outros lugares, né? Ela tem consequências muito além das mais óbvias, e ela vai marcar a vida de várias e várias gerações. Eu achei uma aula de construção de enredo e de personagem, gente. Em linhas gerais, a gente tem irmãos gêmeos. Clássico. O duplo aqui sendo retrabalhado pela 1000ª vez, né? Só neste dia. Mas o pai deles é devorado por um crocodilo. É a piscadela. E aí eles são criados por um tio ali que determina o destino deles. E esse tio percebe que a colonização branca ali, que a presença dos brancos vai ser permanente. Que vai demorar muito tempo para os africanos ali, para os senegaleses conseguirem se ver livre daquela ocupação. Então ele decide que cada um dos sobrinhos vai ser detentor de um conhecimento diferente. Bonito, né? É bonito, né? Cada um deles vai ser senhor de um saber. Então a gente vai ter o Oseyono, que vai ser ali educado na cultura islâmica. E ele é a tradição, né? Ele é a África sem a Europa, né? A África pura, digamos assim. Vai ter ali poderes místicos mesmo, né? Ele vai ser um guia espiritual da região. E o irmão dele, que é o Hassani, em contrapartida, vai estudar na escola dos brancos. Então ele vai estudar no internato, vai ser o melhor aluno. E ele vai ser letrado, que é uma das grandes questões também, né? Ele vai representar esse saber. Eu lembrei da sua fala no episódio passado da Fogueira de Livros, que é no livro da Verenilde Pereira, Um Rio Sem Fim. Um Rio Sem Fim, que é como que o livro ele pode ser inimigo, gente, de algumas culturas. Quando ele te aprisiona num estereótipo, né? Que é exatamente o que a cultura europeia faz. E aí este outro gêmeo... A partir do momento que eles têm esses saberes antagônicos, eles já não se dão bem. Então são dois irmãos que nunca vão conseguir dialogar ou se entender. E de quebra eles vão se apaixonar pela mesma mulher. Outro clássico da literatura. Então nós temos gêmeos... Não é um gêmeo bom e um gêmeo mau, mas são gêmeos com personalidades muito opostas, que representam saberes que não deveriam, mas são opostos. Aqui um é a tradição, o outro eu nem diria que é a modernidade, senão fica parecendo que esse é melhor do que o outro, mas um é a manutenção e o outro é a globalização. Um é a África, o outro é a Europa, né? Um é o contato do presente com o passado, o outro desse presente com o futuro, que não necessariamente vai ser um futuro promissor e positivo, né? E eles vão se apaixonar pela mesma mulher. E aí o livro... Aí você fala, gente, mas eu já li histórias assim, mas é espetacular, gente, como isso vai ser amarrado com a história do Elimane. Eu acho que a gente não precisa se aprofundar tanto, para não dar tantos spoilers, mas talvez falar da guerra, da né? Da primeira, da segunda, qual? Qual delas? O Hassani, ele fica tão... Não sei qual palavra usar, apaixonado pela França, deslumbrado. Deslumbrado, né? Ele fica seduzido pela imagem que a Europa oferece, né? E aí é outra piscadela, eu acho, do Mohammed, porque o Hassani, ele acha que ele vai ser aceito na Europa. Ele compra o discurso europeu. Ele realmente começa a achar que a França é esse progresso, essa modernidade, que ela é o avanço, que ela é a resolução. E não só que ele vai ser aceito, mas que ele precisa defender os ideais europeus.
Ele precisa defender o que a França representa, esse ideal de liberdade, de igualdade. De progresso. E aí ele vai se alistar voluntariamente para lutar na Primeira Guerra Mundial. Me lembrou, só um grande parênteses aqui, mas me lembrou o livro do Abdul Razak Gurnah. Também, João. Né, o Sobrevidas. Ele pega este ponto ali da Tanzânia, porque a gente também vai ter ali, a gente já resenhou este livro aqui, o Abdul, o prêmio Nobel, né, da Tanzânia, que ganhou recentemente, também vai discutir colonialismo na África, e um dos personagens ali se alista voluntariamente, só que é na Segunda Guerra Mundial, né, e ele vai lutar do lado dos nazistas, no livro do Abdul. E aí é um personagem que tem vários pontos de contato, porque também é um personagem que some na história e fica todo mundo tentando entender o passado dele, e quando entende você fala, não sei se eu queria entender, era melhor não saber o que aconteceu. Livro, eu ia falar um livraço, eu não sei se eu acho um livraço não, mas eu gosto muito do final. O final cresce demais pra mim, ele vai pra um lugar que eu falo, nossa, não estava preparado. O Sobrevidas, né? Encerra o parênteses. Nesse caso, o Hassani vai lutar do lado da França, né? Então, dos aliados. Mas o ponto é, ele vai para a guerra, então, e ele deixa a esposa grávida, né? E essa mulher, ela está grávida justamente do Elimane. Então, o Elimane, ele é filho do Hassani, sobrinho do Osseunou, que é esse detentor dos saberes ancestrais, né? E filho da Mossani, que é a mãe filho dele. da Mossani, exatamente. E aí ele vai ser criado nessas duas culturas, né? O Osseunou vai se certificar de que ele tem ali alguns dos saberes ancestrais, isso vai ser inclusive importante no decorrer da história, mas ele também vai ser letrado, como bem disse o João, em algum momento ele também vai ir para a França, e aí é a história que a gente contou, né? Aos 23 anos ele vai lançar este livro, que vai ser um grande estouro, e que tem essa história que faz referência a uma lenda, ali, a um folclore africano, que fala sobre um rei, né, um rei que deseja ter o poder, e aí ele dá em troca, né, ele faz uma espécie de pacto ali, os anciões da sua localidade ali, da sua vila. Então todos eles são mortos em troca deste poder, e aí sobre as cinzas, né, sobre os cadáveres desses anciões, surge uma grande floresta, uma floresta que circunda o reino. Este seria aqui uma rápida sinopse deste livro fantástico, Labirinto do Inumano. Sobre os ossos dos mortos. Lembrei desse título maravilhoso da Olga Tokarczuk. Eu nem gosto muito tanto do livro. Eu até gosto, mas não é um livro pelo qual eu tenho paixão. Já resenhamos aqui também, mas acho que o título é belíssimo. E aqui, só pra gente terminar essa segunda parte do livro, eu não vou falar muito porque aí eu acho que é spoiler mesmo, mas tem essa história que me emocionou muito, que me fez chorar, desse amigo do Fei, né? Ele vai reencontrar esse amigo, eles eram amigos na França, né? Ele não vai reencontrar fisicamente, mas ele vai ter notícias desse amigo enquanto ele está ali, já não lembro mais em qual país, mas em território africano, né? Não lembro se ele ainda está no Senegal, mas que é um pouco uma possível resposta para esse dilema do Elimane, né? E que todos eles na sua geração também enfrentam, né? De onde que a gente tem que escrever? O Elimane ocupava este não lugar, então ele não podia se apropriar nem das lendas do folclore africano, mas também não do cânone europeu, ele não tinha nenhum lugar fixo ali de base de conhecimento. Então a proposta desse amigo, que eu acho muito bonita, é voltar para casa. A gente tem que escrever do nosso território, a gente tem que escrever para os nossos iguais, e não importa que talvez a gente não tenha tanto dinheiro, ou tanto reconhecimento, ou tanto sucesso, mas é daqui que a gente vai escrever, né? É daqui que possivelmente vai sair a nossa literatura e a nossa própria tradição literária. Eu acho um capítulo belíssimo também. É um dos caminhos que desde o começo eu acho que a gente se prepara, que essa questão para a volta para casa, para a volta para o país, porque além de tudo isso, é um livro que ainda vai discutir imigração, gente. Então, assim... E retorno, né? E essa relação, principalmente de países coloniais, de qual que é o limite de você
quando que você está produzindo algo realmente nacional, né? Será que eu não estou tentando só impressionar o colonizador? Para quem que eu estou escrevendo? A gente vai ter outros escritores aqui marcados por relações tensas com o próprio país. A prima do Elimane, que vai ser uma escritora consagrada também, mas dentro da narrativa ela não é benquista no Senegal, né? Porque o Senegal vai ter ali questões como se ela vendesse uma imagem muito estigmatizada do próprio país para a África. Então é um livro também que vai trabalhando com esses espelhamentos, esses desdobramentos aqui de histórias que vão se cruzando e cuja temática vai sendo retrabalhada de outras formas, né? A gente vai tendo ecos aqui. E eu só, para mencionar mais uma questão sobre esse amigo, ele vai falar muito sobre a escrita a partir do trauma, né? A escrita a partir da dor. E aí tem 2 frases aqui que eu separei para ler para vocês, que o lugar do mal mais profundo sempre conserva um fragmento da verdade. Olha que bonito. Forte, né? Da onde que vem essa literatura, ou a literatura que ele pretende escrever, né? E também uma outra frase aqui que eu acho sensacional, que é: todos os grandes textos são possíveis epitáfios do mundo. Isso é maravilhoso. É lindo demais, gente. Esse trecho eu acho excepcional. E aí, não sei se Luana quer comentar as outras partes do livro, porque a gente já entraria aqui na metade, né, final do livro. Mas o que eu ia comentar também é porque dentro aqui deste universo que o Mohammed criou, o livro, o famoso livro O Labirinto do Inumano, ele meio que termina com um gancho para uma continuação. E é uma das questões que o Fei quer descobrir, se o Elimane teria escrito essa continuação depois ou não, né? Se isso se perdeu em algum momento, por isso que ele está tentando também buscar a história, reconstruir a história do Elimane para entender várias questões e também para descobrir se existe ou não uma continuação dessa obra-prima. Uhum. Se na segunda parte do livro a gente tem o passado, né, a história dessa família, depois a gente vai ter um possível paradeiro do Elimane, né, para onde o Elimane foi. E aí eu acho que a gente não precisa falar muito mesmo, para não dar os spoilers, mas ele foi para a Argentina, né, um dos possíveis destinos aqui dele foi a Argentina. Ele foi amigo do Ernesto Sábato. Que vai aparecer como personagem aqui, né? Vai aparecer na geração ali. E de um autor polonês que eu não li, mas ele é real, né? Ai, deixa eu ver aqui o nome. Eu tenho um livro dele aqui, sai pela Companhia das Letras. Ele tem um nome impronunciável. Witold Gombrowicz. O livro... Tem mais de um livro dele, que é o... Que é um escritor polaco exilado na América do Sul, né? Ai, só uma cena de bastidor. O livro do... Como é que ele chama, Luana? Desculpe. Nossa, você vai me obrigar. Witold Gombrowicz. O Gombrowicz, o livro que eu tenho dele se chama Pornografia. E aí, como eu não estou raciocinando muito bem, eu abri a minha aba do Google e digitei pornografia. Muito bem, João. Obviamente, eu não consegui até perdi o rumo da fala aqui, porque eu não consegui localizar o autor. E aí, muito obrigado, Luana, por ser a lucidez deste podcast, porque aparentemente, ainda bem que eu não estou compartilhando a minha tela, que não era uma aula particular que eu estava dando, senão... Do nada, né? Vamos pesquisar sobre pornografia agora. Perdeu tudo, coitado deste professor. Mas eu só queria dizer que ele tem um objetivo muito claro para estar na Argentina. A gente vai descobrir ao longo da leitura, não vou falar o que é. Não é exatamente literário este objetivo, né? Mas em algum momento ele cumpre este objetivo e aí ele retorna para o Senegal, né? Para sua vila, para o seu lugar. Então o Elimane tem este momento de retorno, a gente sabe disso. E é para lá que o Fei vai tentar ir, né? Talvez para descobrir como foram os últimos anos do Elimane e, quem sabe, encontrar a continuação do Labirinto do Inumano, que para mim também é um clássico das letras, né, João? Tanto essa ideia do livro perdido, né, o livro que precisa ser descoberto, quanto essa vontade muito infantil que a gente tem de continuação, né?
Esse livro acaba e o final é em aberto. E, meu Deus, eu preciso saber o que acontece. Tem que ter uma continuação. E não tem, né? E outra brincadeira ali de, no final das contas, voltamos para o quintal da nossa casa, né? A resposta estava ali o tempo todo, de onde você saiu. Você precisou cumprir essa jornada do herói para voltando lá no Ulisses, para no retorno para Ítaca, você ter essa resposta. Não vou comentar o final, mas eu adoro. É um final bem agridoce. E acho que aí quando você já não tá assim, achando que o Mohammed vai fazer mais nada, ele dá uma última cartada. E ele leva a história para um outro lugar que você fala, meu Deus, assim, a resolução é um sentimento meio agridoce. No final não vou comentar nada, mas eu gosto muito do final do livro também. Eu acho que ele consegue resolver da melhor forma possível. O livro cresce mais ainda para mim no final, no encerramento. E, ai, gente, é um livraço. E só para dizer que vocês não vão adivinhar. Eu acho que o livro te prepara para um final. Tem toda essa ideia do retorno para casa. E aí é outra coisa. O que acontece é totalmente diferente do que eu estava esperando, assim. E também tem uma boa dose de ironia, né? Muito, 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 muito. Eu gosto muito do filme. Eu gosto também. Ai, que livro bom. E aí, para adicionar mais uma camada aqui, acho que a Lu também ia comentar isso em algum momento, mas não vou nem colocar que é uma inspiração do livro, mas o livro do Mohammed tem um pezinho na realidade, porque ele, não sei se ele parte de uma história, mas ele dialoga com uma história aqui que é real, né? Que é a história de um autor que se chama Yambu Olugun, que é um autor do Mali, e ele foi um autor real que escreveu um livro, que publicou na Europa, que fez muito sucesso, e foi um autor que também foi condenado ao ostracismo porque ele foi acusado de plágio. Só que no caso do Yambu tem camadas aqui, porque ele vai... tem aqui, ó, tô lendo na Wikipedia, tá? É uma história relativamente famosa, né? Mas críticos posteriormente acusaram Olugun de plagiar trechos do Graham Greene, né? Que é aquele autor estadunidense famoso, né? E de outros autores consagrados. E aí, em consequência disso, ele vai ser canceladíssimo e vai ter a carreira ali destruída. Só que no caso desse autor, ele vai dizer que, originalmente, os trechos estavam entre aspas, que não era plágio, que era citação. E os editores retiraram as aspas na publicação. E aí vai ficar essa briga de discurso. Obviamente, a corda vai arrebentar para o lado mais fraco, que é o lado do autor estreante africano. E aí ele retorna para o Mali. Acho que ele até consegue depois ter uma carreira ali cultural no Mali, mas ele nunca mais vai ter o respaldo internacional e o respaldo na Europa que ele teve. E o que eu acho, a cereja do bolo para mim, é que este livro é dedicado a este autor. Eu achei isso tão bonito. Não é lindo? Eu achei emocionante, assim. Ele dedica para Yambu Olugun. Eu acho assim, ó. Mohammed. Sensacional, gente. Esta casa serve ao senhor Mohammed Bugar Sar, viu? Porque eu acho incrível, porque não deixa de ser, além de tudo, uma limpeza histórica, né? Uma revanche histórica ali, e pegando memória do título, a preservação da memória, né? Porque uma das grandes perguntas do livro é: se não fosse africano, teria acontecido o que aconteceu com o Elimane ou com o Olugun? Não teria acontecido, ou não teria acontecido dessa forma, a não ser que ele fosse latino-americano, que aí, né, também a corda também arrebentaria pro lado dele. Mas eu acho tão bonito. Quando eu terminei de ler, eu fui procurar informações do livro e tal, e aí eu li a história, e aí que eu vi que o livro era dedicado para ele, eu falei, meu Deus, gente, tem cada vez mais o livro cresce, sabe? É um livro muito bonito. E acho que até dialoga com essa questão que a gente falou lá no início do episódio dos conflitos geracionais, né? É normal a geração atual querer romper com a geração anterior, mas a ruptura é sobre o quê?
exatamente que você está querendo romper? Será que o problema mesmo é a geração anterior? Ou são os prêmios da Europa, ou é a colonização, ou é o modelo cultural europeu? Pareceu um joinha aí com... Saudades, fazia tempo que eu não fazia isso. Né? Será que é realmente a geração anterior que merece o seu ódio e o seu rancor? E aí eu acho que ele dedicando para um escritor da geração anterior, ou de uma geração anterior, eu acho que ele quebra um pouco esse ciclo, né? Eu acho também muito bonito. Assim, é um respeito que a geração anterior merece, né? E eu acho uma postura muito boa, muito combativa de nós não esquecemos. A gente lembra o que foi feito com você. Você foi importante para nós. Eu acho isso muito forte. A gente tem falado muito sobre livros escritos com raiva, né? Tem uns momentinhos de raiva aqui, de profundo rancor. Tem momentos de humor. Eu acho que isso salva o Calhamaço, né? Ele é um livro que tem muitas nuances. Então, a história, ela flui em diferentes camadas, em diferentes humores. Então, eu acho que ele mantém o interesse o tempo inteiro. Do ponto de vista formal, é um desbunde. Porque é isso, são muitas partes, são muitos livros com pequenos livros dentro, e aí parte é escrito em primeira pessoa, e aí terceira pessoa, e aí parte é diário, e parte é carta, e ele vai misturando diferentes técnicas narrativas aqui, e tudo conversa, né? Tudo se encaixa, você entende depois como que essa costura é feita. Então eu acho assim, uma escrita maravilhosa do Sário. Fiquei também muito impressionada com o aspecto formal mesmo do livro. E ele tem tudo isso, ele tem toda essa temática e toda essa pretensão, e acima de tudo, o que é mais surpreendente para mim é que é muito gostoso de ler. É muito rápida, a leitura é muito fluida. É uma delícia de ler, é uma leitura rápida, fluida, interessantíssima. Você não consegue parar de ler. Tem esse flerte com romance policial. Você quer descobrir se essa história vai desvendar o que aconteceu com Elimane, se o personagem vai descobrir. E nós que somos leitores temos acesso a elementos que o próprio Fey não tem. Porque em alguns momentos a narrativa vai ser entrecortada por diários do Elimane, por passagens, e a gente vai tendo outras peças que o Fey mesmo nunca vai ter, né? E em relação a esse aspecto formal que eu queria comentar, eu acho que é um livro muito, muito bem planejado, gente, porque uma das questões que mais me chama a atenção é como o Mohammed domina técnicas narrativas muito diferentes, assim, como é um livro que ele transita, né, entre personagens diferentes, entre histórias, entre gêneros. Então tem momentos que você lê ali as resenhas que foram feitas sobre o Labirinto do Inumano. Ele adequa muito a linguagem ao que ele está contando. Então, por exemplo, eu vi muita gente criticando, e eu concordo, mas eu vou discordar, de que em alguns momentos o livro usa metáforas muito batidas, muito bregas, assim. Só que o que eu acho? Que isso é proposital, porque essas metáforas que são bregas e são batidas, elas estão nas passagens que o Fey é o foco narrativo. Então, não é gratuito, é para mostrar que ele é jovem, que ele é um escritor inexperiente, que ele está começando a escrever. Quando o Fey vai ter um relacionamento amoroso aqui em um determinado momento, e aí quando ele vai falar do amor, quando ele vai descrever as cenas de sexo, isso cai numa breguice ali, mas é proposital, porque em outros momentos do livro, você vai ter relações amorosas e relações sexuais descritas em que o Fey não é o foco narrativo, e que aí a linguagem vai para outro lugar, que não vai ir para essa breguice, para essa pieguice toda. Então, não me parece que é desvio, sabe? É planejado. Ele quer construir uma linguagem que seja condizente com um jovem, que ainda é pretensioso, que está... Uma das questões, a gente nem falou aqui, mas o próprio Fey quer escrever um outro livro, ele publicou um livro que é um livro mais ou menos, tem gente que gosta, tem gente que não gosta, então ele ainda está ali sofrendo um processo de o que eu vou escrever depois desse primeiro livro. Então é um autor em começo de carreira. E aí a linguagem, quando a história tem como foco o Fey, é uma linguagem que oscila, que não é a melhor linguagem, né, literária do mundo, que vai ter pontos de breguice. Quando a gente vai para a segunda parte, que é essa história da família do Elimane,
o livro muda, ele adota um tom de narrativa oral, assim, é uma contação de história muito linear, né? O passado, o presente, o futuro, muito metafórico, aquelas metáforas, aí sim, muito bem trabalhadas, muito bonitas, porque esbarram nessas metáforas típicas de histórias orais que são contadas de gerações para gerações, esbarra até nas metáforas de textos religiosos, né? Aquelas metáforas grandiloquentes, os símbolos mudam, então vai ter muito contato com elementos da natureza, com a fauna, com a flora, com essa imensidão da África. Então, assim, eu acho muito, muito chocante. Volto a repetir, fiquei extremamente impressionado com o domínio do Mohammed. Ele sabe o que ele está fazendo, assim, ele escolhe a dedo a técnica narrativa, o vocabulário, as metáforas, é tudo muito bem amarrado para mim aqui no livro, né? Quando vai para o humor, a linguagem muda. Então, assim, ele controla muito bem a escrita dele. E aí queria elogiar também o trabalho do Diogo Cardoso, que foi o tradutor, porque imagino que seja muito desafiador você manter essas dicções muito diferentes dentro de um mesmo livro, né? Por exemplo, naquele trecho que a gente comentou no começo do episódio, que é o pensamento do Fei, que ele está com raiva, pensando na geração, períodos imensos, frases longas, para dar essa ideia de um pensamento meio confuso, meio conturbado, depois frases curtas num outro momento. Então, assim, gente, escritor com E maiúsculo aqui, sabe? Assim, além da história ser muito boa, essas nuances formais aqui, que são muito, muito sutis em alguns momentos, e ele, como se fosse fácil, sabe? Parece que é muito, muito fácil fazer o que ele fez, e não é. Por isso que eu concordo com a Luana, eu acho um livro épico, assim, que é um livro muito grandioso no que ele se propõe e no que ele entrega. Essa é a palavra, gente. Acho que eu poucas vezes li um livro tão épico. Sim. Você sai assim do livro, nossa, eu não vou escrever nada, porque... E jovem, né, gente? 35 anos, o homem escrevendo dessa... Tem que ter um pouco de educação, Mohammed, com os coleguinhas que estão começando. O João ainda não superou a mesma idade. Nossa, ele é muito jovem. E não é o primeiro livro dele, né? Ele tem outros livros. Quero ler tudo que esse homem escreveu. Ele é bonito, né? Muito bonito, importante. A gente precisa de escritores bonitos. O Sar escreveu A Mais Recôndita Memória dos Homens e o João fez um podcast de literatura. E você? E eu fui pesquisar no Google um livro e coloquei pornografia. E achando que o Google ia me entregar. Ele tem um outro livro publicado no Brasil, que é o Homens de Verdade. Tem dois, tem um pela Malê. Tem mais dois. Homens de Verdade, Terra Silenciada, ambos saem pela Malê. Quero ler Homens de Verdade, porque me parece, pelo que eu li na sinopse, que é um livro cuja história vai ter como tema homoerotismo na África. Acho que vai render. Eu vou aproveitar aqui a gente falou que tem coisas que a gente não gosta tanto, eu vou citar muito rapidamente. Então, os poréns. As duas eu consigo justificar. Eu entendo, mas eu não gosto. A primeira é a caracterização das personagens femininas. Me pega um pouco, principalmente das escritoras ali do grupo, do Fei, porque todas as escritoras mulheres, a principal característica é a sua sexualidade aflorada e a sua postura muito desconstruída, enquanto os escritores homens ganham outros epítetos, outras características, né? Então eu acho que isso me incomoda um pouco. As cenas sexuais me incomodaram em alguns momentos, principalmente essas do começo da primeira parte na Europa. Mas entendendo que esse capítulo está sendo narrado pelo Fei. Então eu consigo justificar ele vê as mulheres dessa forma, reducionista, é a linguagem que ele domina naquele momento, então eu consigo, mas assim, como leitora, mulher, me incomoda um pouco. Me incomoda também, e as cenas de sexo eu também consigo entender a proposta, porque as personagens femininas dessa primeira parte na Europa, parece que todas elas estão muito disponíveis sexualmente, assim, que todas querem transar, tem uma cena... longa, difícil, que é uma homenagem que não dá muito certo ali no começo. Você fala, entendo que é uma ideia de talvez retratar aqui uma sociedade meio vazia, essa juventude meio perdida, que está passando por experiências comuns, mas que acha que tudo é muito diferentão, que eles estão inventando a roda. Entendo isso, mas acho que podia ser um pouquinho curto.
Sabe, assim, me incomoda um pouco ali a dimensão dessas cenas um pouquinho constrangedoras no começo. Mas entendo a proposta, é isso que eu falei. Tudo que me incomoda no livro, eu consigo falar assim, eu entendo talvez o que está motivando isso daqui. Mas mesmo assim, talvez fosse melhor não aparecer. Até porque depois a gente vai ter... É um livro centrado em personagens masculinos, a gente tem poucas mulheres, mas a Sunny é uma personagem interessante, né? Então eu acho que depois ele dá uma... Moçane. Desculpe, Moçane. A Sunny é o homem, Moçane é a mulher. A Moçane é uma personagem interessante, então... Mas esse início me incomoda muito. E no caso da Moçane, não vou dar o spoiler, mas tem uma cena de sexo que quando aparece me incomoda. E depois a narrativa volta na cena e aí ela ganha outro contorno. Aí você fala, nossa... Eu só não tinha entendido. Fui precipitada. Faz todo sentido aqui o que aconteceu. Tem outras coisas que me incomodam. Ai, gente, vou abrir aqui meu coração virginiano. Curiosamente, eu acho que é um livro que, nessas questões grandiosas que ele se propõe, ele tira de letra, assim. Parece fácil fazer o que é difícil. Em outras questões que são mais tranquilas, eu senti uma outra derrapadinha. Eu vou contar, gente, uma picuinha. Peço desculpas. Em nada depois contra o livro. Já contei isso para o Luana, já comentei essa cena. Mas porque eu acho que é algo fácil de evitar. Tem, no famoso trecho que a gente comentou aqui, que o pai vai contar a história de vida dele para a filha, o narrador vai dizer em vários momentos que ele estava acamado, ele já tinha 90 e tantos anos, ele não estava conseguindo falar, ele perdia o fôlego, ele mal respirava, ele não estava conseguindo falar, ele não estava conseguindo falar. Repeti 3 vezes porque isso vai ser repetido várias vezes no começo. Nossa, vocês escutaram? Raios e trovões aqui em Floripa. Não vou nem fazer a crítica. Lindo livro. Melhor não falar mal. E aí, quando o narrador, gente, fala mais de uma vez, que ele mal consegue falar. E aí ele fala, vou contar a história pra minha filha. Ele fala 40 páginas, gente, seguidas. Isso me incomodou. Porque, assim, era só não ter falado que ele mal conseguia falar. Entende? É muito fácil de resolver. É só você falar assim, ele estava de cama, ele estava agonizando, mas, curiosamente, ele ainda conseguia falar. Olha como é que funciona melhor. Ou não falar nada. Falar assim, ele estava de cama e ele chama a filha, porque ele já tem 90 e poucos anos, ele acha que ele pode morrer a qualquer momento e ele quer contar a história. E aí depois você fala, e uma semana depois ele piorou e morreu. Mas por que você marca 3, 4 vezes que ele mal consegue falar, se ele vai falar páginas e páginas seguidas, sabe? Eu achei meio... Assim, é uma bobeira, não interfere em nada, a história é maravilhosa, mas acho que tem uma coisinha ou outra. E acho que na terceira parte, em alguns momentos, a história se alonga muito na vida do Elimane, ali na parte da Argentina. Era meu segundo ponto. Acho bom a gente parar, João. Você escutou? E eu ia falar da feitiçaria agora. Tem uma parte ali na França que vão contar ali depois, quando ele já tá mais velho também, e aí tem 2 dançarinas. Eu acho que é uma parte que se alonga muito. Aquilo que a gente falou, é um excelente escritor, não tem nada mal escrito, tá tudo amarrado, funciona na história, mas acho que a história perde um pouco de fôlego, se comparado a essa segunda parte, principalmente, que é a história da família do Elimane, sabe? Então acho que em alguns momentos ali, eu acho até, retomando a resenha do começo do episódio, que a pessoa comenta isso, eu entendo que ele ele está literalmente fazendo isso, ele está construindo versões diferentes do Elimane, mostrando assim, as pessoas que conviveram com o Elimane, olha as imagens que ele tinha, porque é um paradoxo, mas quanto mais versões a gente tem dele, menos a gente conhece ele, mais em dúvida a gente fica se aquilo aconteceu ou não, se ele envolve elementos místicos ou não, mas eu acho que podia ser um pouquinho mais curto, podia ser de outra forma, acho que em algum momento a narrativa quase se perde ali, ela fica reafirmando alguns pontos que a gente já tinha entendido, sabe? Mas aí eu perdoo tudo, porque a última parte, quando volta, e eu falo, tudo bem, não, já esqueci, não está mais aqui quem falou nada disso. A parte da dançarina eu também não gosto, e até tem uma questão, não é que eu não gosto, eu também acho ela muito longa, tem essa questão do misticismo africano, como disse o resenhista, que
É que não tem como eu falar sem dar spoiler. Mas eu não sabia se tinha gostado. Eu também tenho problemas. Mas aí eu entendi que essa história está sendo contada, primeira, por uma crítica francesa, então é um europeu falando sobre o misticismo africano, e depois pela Siga, que é essa prima do Elimane, que apesar de ser senegalesa, ela já está há muitos anos na Europa. Então é como se de alguma forma ela também comprasse essa visão europeia das crenças e das tradições africanas. Mas me incomoda um pouco a questão da dançarina e da religiosidade, assim, eu acho que eu tenho problemas também. Que é o que a outra resenha, eu acho que é nessa parte que ele tá falando que é um livro que flerta com realismo mágico, né? Eu nem acho que é com realismo mágico, eu acho que é mais com esse estereótipo e também com as histórias tradicionais africanas que vão envolver muitos aspectos sobrenaturais, espirituais, né, religiosos. E pra mim é ok. Enquanto tá falando sobre críticos literários, quem leu vai entender, gente. Mas quando tá falando dos críticos literários, eu acho divertidíssimo. Eu gosto muito, eu acho, assim, cabe perfeitamente na narrativa, até porque a gente sabe que o Elimane, ele também foi letrado nessa tradição africana, né? Ele também teve acesso a esses conhecimentos ancestrais, para mim tá ok. Quando vai pra dançarina, eu fico já um pouco incomodada. Assim. E assim, embora eu concorde, depois pensando, vou passar um pano aqui, porque é diferente quando a narrativa volta para a África, e aí vai contar realmente ali questões religiosas da África, o tom é completamente diferente. E aí, mesmo abordando as mesmas ideias espirituais e religiosas, você percebe que tem uma diferença de dicção, de tom, que assim, aqui eu estou lidando de forma respeitosa, estou trabalhando com saber ancestral. Ali era o estereótipo. É como a Europa vê isso. Por isso que eu falei que os pontos que eu não gosto, eu entendo. Então, se eu tô falando dessa construção meio ruim das personagens femininas, a gente tá no capítulo que tá na ótica do Fei. Quando a gente vai falar sobre a religiosidade africana, a gente tá em capítulos que falam de uma ótica europeia. Então, eu entendo. Quando vai para a África, a gente tem os mesmos aspectos religiosos e outra discussão. Eu concordo também. Eu acho só que podia ser um pouquinho mais curto, talvez, para não gerar essa sensação. Mas eu também fiquei com essa sensação. E vamos encerrar porque a chuva está aqui gritando na casa da Luana. Mas eu acho que é isso. E também acho que nesses episódios ali da questão espiritual que a gente tem, não deixa de ser uma piscadinha também do Mohammed para essa ideia de que a gente não consegue aceitar que essa pessoa sumiu do mundo. Tem que ter uma explicação sobrenatural, ele tem que ser um feiticeiro, porque ninguém some assim. Eu acho que ele está flertando com esse senso comum também o desconhecimento é muito incômodo para o ser humano. Você não saber o que aconteceu, a gente começa automaticamente a propor explicações sobrenaturais e mágicas para algo que às vezes é muito simples. A explicação é muito trivial, desinteressante e trivial. E aí a gente prefere criar toda uma história mais interessante do que aceitar a realidade de que talvez, não estou dando spoiler, não é isso, ou talvez seja um escritor que preferiu sair, né? Eu, por exemplo, até hoje não aceitei que o Radwan Nassar abandonou a carreira literária. Eu acho que ele está escrevendo livros, quando ele morrer, a gente vai ter acesso a tudo isso, não aceito. Às vezes ele também está se vingando de críticas ruins, né? A gente vai descobrir aí que tem toda uma trama. Eu gosto dessa ideia, viu? Radwan, se for isso, minha admiração cresce. Escreve pra gente, Radwan, manda um áudio, conta pra gente. Que tem certeza que você tá ouvindo este podcast. Eu espero que ele tenha planos malignos. Largou tudo pra cuidar de cabra no interior de São Paulo? Não compro. Tem uma magia aí, tem um grande feiticeiro que percorreu o mundo. Isso. Com certeza é isso. Não aceito menos do que isso. Se não for isso, não me contem. Não quero saber. Com essa ligação incrível entre Elimane e Radwan Nassar... finalizamos esse episódio. O Elimane adoraria ter conhecido o Radwan Nassar. Adoraria, os dois seriam amigos. Quem sabe o Radwan não é o Elimane e ele não veio pro Brasil. Eu acho possível. Argentina, Brasil, aqui ó, do lado, só cruzou uma fronteira. Confundiu. América do Sul, o pessoal acha que tudo é a mesma coisa? Falou, não veio pro Brasil. Uma desviadinha ali. Subiu pelo Rio Grande do Sul. Confundiu aqui na história. Eu acho possível também. Nem, tô até confundida. É isso, Luana. Então, livraço. Melhor leitura do ano. Publicado pela Fósforo, um espetáculo.
E o último ponto, gente, prometo que agora para encerrar, que eu falei antes, que o livro, além de tudo, ele vai provocar, porque tem um momento do livro que tanto o Fei tá tentando escrever o outro livro dele, mas ele quer escrever uma obra perfeita, quanto o Elimami tá ali supostamente escrevendo ou não a continuação, e o livro vai dizer assim, mas não existem livros perfeitos. E aí acho que é isso aqui, ó. É um livro perfeito? Talvez não. E por isso seja tão maravilhoso assim. É maravilhoso, gente. Olha esse gancho, Luana. Leiam, por favor. Eu acho que nessa altura do campeonato, nessa altura do planeta, todo mundo já leu, né, João? Todo mundo já leu. Comentem, escrevam aqui se vocês já leram, se vocês ficaram tão maravilhados e empolgados. Eu gostei bastante de reler também o livro. Então fica aqui o pedido por comentários. E aumentou muito nessa conversa. Os pontos que eu não tinha gostado, eu até tô desgostando menos. A gente resolveu. Resolvemos. Eu não tinha gostado disso, se bem que... pronto. O que é a vontade de passar um pano, né? Nada melhor do que... pano. Já usamos essa palavra, vamos ter que procurar outra, mas... Qual a palavra-chave do episódio, Luana? Pornografia. Não vai soar bem. Plágio. Plágio, gosto. Plágio é bom. Plágio, exclamação. Escrevam se vocês chegaram até aqui. Comentem plágio se você chegou até este final. E vamos dar boas-vindas, Luana, aos novos apoiadores. Vamos dar boas-vindas, gente. Temos vários apoiadores novos aqui, a gente queria agradecer muito. Mas o que eles apoiam, Luana? Conta pra gente. Apoiam este podcast, nos ajudam a manter o projeto vivo aqui, e a gente acha que este número bom aqui de novos apoiadores também aconteceu por conta do nosso Clube do Livro, João. Agora a gente tem um clube do livro, nossa primeira leitura vai ser As Virgens Suicidas, no dia 1º de fevereiro. A gente podia estar matando, a gente podia estar roubando, mas a gente está aqui divulgando o nosso clube de leitura. Clube de leitura, a gente já tem o cronograma do semestre. Então, se vocês tiverem interesse, tá no nosso perfil do Instagram. Participar do Clube de Leitura é uma das nossas recompensas, né, João? Do Apoia-se aqui, meu gato resolveu que já deu de gravação de podcast, veio aqui pedir carinho. E quem vai ser a mediadora do clube? Michele Henriques, nossa amiga, que já participou de vários projetos, é uma das fundadoras do Leia Mulheres, tem muita experiência em mediação, então a gente está bem empolgado de ter ela aqui no time. Tenho certeza que ela vai ser a melhor mediadora possível. E Virgem Suicida, gente, livraço, eu tô empolgada aqui. Será que esse episódio sai antes ou depois do encontro? Não sei. Antes. Se tudo der certo, ele vai ser postado no dia 28 de janeiro. Então, o primeiro encontro é agora neste domingo. Lembrando que o encontro é online, tá, gente? E assim, gostaríamos que fosse aberto, que todo mundo pudesse participar, mas a gente entende também que a gente precisa oferecer alguma recompensa para quem apoia aqui o nosso projeto, né, o nosso trabalho. Então, se vocês puderem, quiserem apoiar o podcast, apoia-se.com/, na verdade, Livros e Listas, pode. Né, uma recompensa de R$20 aqui por participação no clube, mas não é só pelo clube, né, João? É pelo podcast em si, é para a gente manter aqui a regularidade, as postagens, o nosso trabalho, então isso nos ajuda muito. Pagar os programas de gravação, de edição, nossas 3 horas aqui batendo papo. Quando a gente fala demais, a gente pode queimar a língua. E aí, vamos dar as boas-vindas, um grupo grande, mas a gente preferiu dar as boas-vindas agora porque os próximos episódios são de piores leituras do ano. E aí talvez não orne tanto com o sentimento de alegria por recebê-las aqui entre nós. Estou falando, vamos fazer um jogralzinho aqui, eu falo uma, você fala outra? Vamos, João. Então vamos lá. Boas-vindas para Melissa Padilha, muito obrigado pelo apoio. Daniele Cruz, Letícia Oliveira, Gisele Pereira, Lívia Messêncio Barini, Gláucia Beretta, Maria Clara Bete, Aninha Guimarães, Ana Clara Nunes Almeida e Sara Paulini. Então, nossas novas apoiadoras. Bem-vindas, meninas. Muito, muito obrigado. De coração, gente. De coração. Olha que sucesso começando 2026 com
todas essas novas apoiadoras, Luana, Feliz ano novo, caralho! tem cheirinho de sucesso. Vocês não imaginam a alegria que a gente sente com isso, gente. A gente se Achei que você sente falou, muito vocês não acreditam a alegria que é estar de volta. a alegria de estar de volta, porque ficamos uma semana sem gravar, né, João? Então, assim, mas muito obrigada mesmo pelos apoios de vocês, ó, coraçõezinhos, já que voltamos a ter imagens aqui. O meu é sem recurso, mas é de coração. É de coração, é isso. Fechamos, João? Fechamos e guardem os sorrisos agora de vocês. Tragam um semblante triste e melancólico para as próximas 2 semanas, porque a alegria acaba aqui, Luana. Semana que vem falaremos de piores leituras do ano. Semana que vem as minhas férias acabam. Então, assim, é isso. Só tristeza. Tire o seu sorriso da frente que eu quero passar com a minha dor. Tadinha, que barra! É isso. E assim, talvez os últimos dias de existência do podcast, porque a gente vai ser cancelado. Agora o cancelamento vem. A gente é muita gente. Ninguém solta a mão de ninguém. Eu já soltei as 2. Eu falo, ó, me dá a sua carteira, a sua chave, que eu continuo a trilha daqui pra frente. Se morrer é porque Deus quis. Né? Às vezes não. O nosso episódio mais famoso foi um de piores leituras do ano. É verdade. Não fomos cancelados. Mas eu acho que agora a gente vai ser. Ô, querida, o que é que você pode falar que vai chocar tanta gente? E a culpa é do João, porque ele tá levando aqui, colocando todo o crédito em cima de mim. Eu acho que a escritora que ele escolheu é muito mais amada. Não, eu vou contar aqui. Eu acho que a sua pior leitura é mais polêmica do que a minha. O combo vai ficar ruim pra você, a foto. Pra usar uma linguagem jornalista, agora tá adorando usar isso. A foto do momento, quando fala de pesquisa eleitoral, você já viu? A foto de hoje, se você analisar o filme, é isso. Mas a foto não vai ficar boa pra você, Luana. Com os 3 em sequência. Então cancelem o programa de piores leituras. Escrevam aqui se vocês querem que a gente mantenha ou não. Mente, Luana. Por que você não mente? Pega uma coisa aí, um café com Deus Pai, uma coisa que não vai gerar tanta polêmica. Alguma coisa que ninguém nem leu, né? Porque aí eu nem preciso ter lido também. Eu invento qualquer coisa, ninguém vai poder conferir. Bob Goods na praia. O da colina eu gosto, mas o da praia... Achei fraco. Tô brincando, tá, gente? A gente não tem nada contra Bob Goods. A gente até comentou no último episódio. Muito pelo contrário. Eu até defendo. Eu vou comprar, inclusive. Mas é isso, então. Fechamos. Muito obrigado para quem sobreviveu, para quem ficou até aqui. Escrevam plágio, pra gente saber que vocês sobreviveram, ficaram com a gente até o final, não abandonaram a gente na trilha. E conta pra gente, se você não contou, qual foi a sua melhor leitura em 2025. É isso, gente. Beijo imenso. Até mais. Até. Tchau, tchau. Não imaginam o prazer que é estar de volta.